E fala também sobre Roger Guedes, velho sonho do torcedor corintiano. O atacante está processando o Timão na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. E essa história de que Neymar teria vetado Jorge Jesus na seleção brasileira, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e desejar ótima semana para todos vocês. Bora direto para o giro de notícias. Hora de falar sobre Neymar. Informação trazida pelo Lauro Jardim, jornalista de O Globo, causou enorme barulho durante o fim de semana. É que o Lauro Jardim assegurou que 2 semanas atrás o pai do Neymar se encontrou com Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e numa reunião dura, pesada, o pai do Neymar teria vetado o nome do JJ, o que fez com que o português fosse para o fim da fila na busca por um treinador da seleção brasileira. Fui conversar com o pessoal da CBF que assegurou que não é verdade. A CBF chegou até a publicar uma nota afirmando que o último encontro do Edinaldo com o pai do Neymar aconteceu em novembro do ano passado. Dessa maneira, assegura-se que o JJ segue com uma possibilidade. O que eu tenho de informação é que a seleção vai esperar por Carlo Ancelotti, que disse durante o final de semana que só se desliga do Real Madrid em 25 de maio, data da partida final do Campeonato Espanhol. Se a negociação com o Carlo Ancelotti durante esse período não avançar, aí sim a CBF vai buscar um plano B e, para minha apuração, segue sendo o Jorge Jesus a segunda oportunidade. Somente aí aparece o Abel Ferreira em terceiro. Até agora nenhum contato nem com o Palmeiras, nem com o treinador alviverde. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Até porque muito torcedor corintiano, sempre que se fala na busca por um reforço para o ataque, lembra de Roger Guedes. Mas, informação importante, o atacante decidiu entrar recentemente com um processo contra o Corinthians. Essa ação está na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Roger Guedes cobra direitos de imagem e bônus que não foram pagos pela antiga administração no período de 2021 a 2023. O empresário do Roger Guedes, o Paulo Pitombeira, que é dono da Talent Sports, também entrou com ação nessa Câmara Nacional de Resolução e Disputas. São 5 processos diferentes, em que ele cobra 24 milhões e 100 mil. As questões envolvendo o Paulo Pitombeira envolvem o Lucas Veríssimo, o Luan, o Carille e o próprio Roger Guedes, falta de pagamento de comissões, entre outras coisas. Mas a ação do Paulo Pitombeira fez parte de um acordo com o próprio presidente Augusto Melo para que ele pudesse receber essa grana via recuperação, regime centralizado de execuções. Era importante que ele fizesse esse pedido na justiça. Estou tentando descobrir quais as cifras que o Roger Guedes cobra na justiça, mas até agora a Câmara Nacional de Resolução e Disputas não fez a divulgação dos valores. Só para completar, imaginar Roger Guedes voltando ao Brasil, seja para o Corinthians ou para qualquer outro clube, por agora é impossível. Palavras do próprio Paulo Pitombeira. Perguntei para ele, e aí o Roger? Não, esquece, vai ficar por lá, é o melhor jogador do campeonato, ganha 5 milhões de reais por mês e vai prosseguir no Al Rayyan do Catar. O time dele nem conseguiu ser campeão, mas o Roger teve de fato performance muito boa. Só para arrematar, em relação ao Corinthians, nessa segunda-feira, membros da oposição devem protocolar no Conselho Deliberativo do clube o processo de impeachment contra Augusto Melo por conta da reprovação das contas. Na segunda-feira da semana passada, houve uma votação e, por ampla maioria, as contas de 2024 foram reprovadas, o que permite a abertura de um novo processo de impeachment, esse importante, sem a necessidade da aprovação dos sócios. O Augusto sempre se fez valer da maioria que ele tem entre os sócios para se garantir no clube. Mas, agora com a abertura desse processo, é grande a chance de o presidente sofrer um impedimento definitivo. Nicola, essa semana que vai sair o relatório do inquérito da VaideBet, essa é a tendência, tá? A gente deve ter novidade amanhã em relação à abertura de um pedido de impeachment por conta da reprovação das contas. Estou apurando essa história para trazer em detalhes para vocês no vídeo de amanhã. E o que eu tinha ouvido de uma pessoa que está tocando diretamente a investigação do caso VaideBet é de que nessa primeira semana, porque assim, os caras estavam na dúvida se eles conseguiriam fechar o inquérito na semana do feriado ou na semana seguinte. Como não houve o fechamento do inquérito na semana passada, imagino que deva aparecer algo nessa, e aí o Augusto Melo, o Sérgio Moura e o Marcelo Mariano devem ser indiciados por 2 crimes, tá bom? Nicola, Cleiton, ex-Vasco, seria um bom nome para o ataque do Timão? Ele está no Rio Ave de Portugal. Ismael, deixa eu até mandar uma mensagem para o empresário dele.
Eu não sei se o Corinthians precisa de um centroavante, cara. Mas o Rio Ave tinha propostas ou conversas com o Benfica e com o Sporting pelo Cleiton. Cleiton teve passagem para lá de ruim com uma camisa do Vasco, foi meio que preterido. Fala aí, Gil. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Estão me perguntando isso na live. Espera aí. Então a tendência é que o Cleiton mude de clube, mas dentro de Portugal mesmo, tá? Nicola sabe quem são os três que o Corinthians está atrás? Fábio, não. Paulo Júnior, não tenho a menor ideia. Não sei nem se o Corinthians já tem nomes, tá? Até porque o que ficou combinado entre o Fabinho Soldado e o Dorival é de que os nomes seriam debatidos conforme a necessidade do elenco. E aí tem outro ponto, né, Paulo? Ninguém tem a mínima ideia se o Augusto Melo estará na presidência do Corinthians na metade do ano. Estou contando para vocês que nessa segunda-feira o Timão deve protocolar o segundo pedido de impeachment do presidente, agora pela reprovação das contas da segunda-feira da semana passada. Se eles vão comprar o Fagner, e pergunta para o empresário do Yuri Alberto se ele vai ser vendido no meio do ano ou não. Jean, o André Cury, que é empresário do Yuri Alberto, deu uma entrevista hoje ao Benja, no Domingo com Beija, né? E aí eles perguntaram exatamente isso aí, o que o André Cury disse que vai depender muito das propostas que aparecerem, que eles vão esperar para ver como é que vai funcionar, para ver o tipo de proposta que vai aparecer, para ir, por exemplo, para o Ipswich Town. Ele citou o Ipswich. Esse é o tipo de proposta que o Yuri Alberto não vai aceitar, porque está muito contente com tudo que tem vivido no Corinthians, está muito feliz, mas ele lembra que já são 3 anos de Corinthians, então talvez fosse o caso de ir embora, tá? Paulo Vinícius, boa noite, Nicola. Como é que está a questão do Corinthians no mercado da bola? O Timão vai fazer contratações ou não vai buscar outro goleiro para a reserva do Hugo? Paulo, não há nomes definidos, mas existe sim uma conversa do Fabinho Soldado com o Dorival Júnior para a contratação de pelo menos 3 reforços para o meio do ano. O que ficou combinado entre as partes é que o Dorival vai usar esse período para conhecer melhor o elenco, para identificar as carências, e a partir daí eles vão bater um papo, vão discutir para chegar a um denominador comum dos melhores reforços possíveis para o Corinthians, tá bom? Cuida da carreira do Cleiton. Cleiton é centroavante que passou sem destaque pelo Vasco. Foi, inclusive, o último reforço da 777. Talvez até por isso tenha tido menos espaço do que merecia. Mas também não foi bem no Vasco, né? Vamos ser justos, né? E aí ele vai pro Rio Ave, e lá ele tá arrebentando, a ponto de chamar a atenção de Benfica e Sporting, tá? E aí, eu mandei mensagem aqui pro Gil, porque o Ismael tinha perguntado se o Cleiton não caberia no Corinthians. E a resposta do Gil, difícil, Nicola, estão chegando sondagens de grandes lá de fora. Difícil voltar. Boa. Tem algum negócio mais quente? Deve continuar em Portugal? E se a gente consegue avançar nessa história, né? Eles tinham perguntado se o Cleiton, que já jogou no Vasco e hoje vai bem no Rio Ave, poderia pintar no Corinthians. Difícil, estão chegando sondagens de grandes lá de fora. Eu perguntei, tem algum negócio mais quente? Ele deve continuar na Europa? Quente ainda não, mas deve ficar pela Europa mesmo. Boa, obrigado. Wellington Ricardo, esse Nicola é muito anti-Corinthians. Tem prazer em eu endeusar a antiga diretoria corrupta. Wellington, só para lembrar que eu cansei de dizer que, para mim, o Duírio Monteiro Alves é o pior presidente da história do clube. O cara conseguiu passar 3 anos sem ganhar nenhum título, algo que desde 85 todos os presidentes que haviam se sentado na cadeira do 5º andar ganharam pelo menos um título, ele não conseguiu, e ele vivia assegurando que não ganharia títulos, mas salvaria as contas do Corinthians, e a gente viu o que é salvar as contas, né? Você torce para a Luz, eu acredito, mas detesto o Corinthians, não, Gilmar. Por exemplo, hoje, no vídeo de hoje cedo, o pessoal do Internacional batendo na tecla de que foi roubado. Eu deixei bem claro, como é que o Inter é roubado se o Corinthians teve 2 gols anulados? Enfim, é que assim, o Corinthians tem muita capacidade em gerar notícias positivas, mas quase na mesma força tem capacidade de gerar notícia negativa. E especialmente nesse momento político conturbado, o que tem de gente plantando notícia negativa, eu acabei de receber ontem, hoje cedo, agora à noite, um monte de mensagem de gente do Corinthians com notícia ruim, tá?
O Bruno Salvador vai vir mais patrocínios no Corinthians? Brunão, o Edgar Soares, que é o novo diretor de marketing, tem essa responsabilidade, especialmente a partir do momento em que ele manda embora um superintendente de marketing que trabalhava muito bem, né? Augusto Palhaço Melo, a casa caiu, kkk. O Charles Henrique mandando um cruzeiro. Bruno Salvador, a RCE no Corinthians e o caso vai de bet. Quem vai ser o diretor financeiro? Brunão, ainda não há um novo diretor financeiro. Pedro Silveira saiu há 10 dias, né? E aí, passou até meio despercebido do grande público, mas eu acho legal dividir com vocês. Na sexta-feira, um cara chamado Tadeu, ele deixou a direção de relações institucionais do Corinthians. Aí você fala, o que a relação institucional do Corinthians tem de importância, né? Deixa eu só colocar aqui no meu arquivo de Word, porque eu vou ler para vocês o que me contaram, e faz muito sentido. Depois eu até fui checar com o pessoal que cuida da investigação. Ó, o nome do cara que deixou o cargo na última sexta-feira não é Tadeu, é Thales César de Oliveira. Ele havia sido escolhido pelo Augusto como diretor de relações institucionais. Trata-se de um procurador de justiça do Estado, um cara grande, que o Corinthians utilizava como interlocutor da gestão com o Ministério Público no escândalo da Vai de Bet. Para o cara ter pedido demissão na sexta-feira, a percepção do grande público dentro do clube é de que o Thales percebeu que a coisa ficou de fato muito feia, que as provas que a polícia tem são substanciais e que o indiciamento está a ponto de acontecer a qualquer momento. E para ele, como procurador de justiça do Estado, ficaria ruim interceder ou falar em nome de alguém que vai ser indiciado. Então o Thales pulou fora. Muita gente entende que essa saída do Thales é mais uma confirmação de que o Augusto, de que o Sérgio Moura e que o Marcelo Mariano serão indiciados, tá? Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Depois que uma pessoa do Corinthians tinha feito essa leitura para mim, eu entrei em contato com uma pessoa que cuida da investigação. E falei, e aí, o que você acha? A pessoa falou, leitura correta, faz todo sentido. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias muito boa para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Coringão. Então já chega aqui deixando aquele like maroto. Não esqueça de deixar seu like, inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo assim que a gente estiver postando aqui nesse conteúdo, entendeu? Vamos ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, que vamos pra cima.